De volta com o segundo bloco do UFSC Entrevista, que hoje está recebendo o ex-embaixador do Brasil no Iraque, período de 2006 a 2011, Bernardo de Azevedo Brito. Bernardo, a gente estava conversando, né, no bloco anterior sobre 3 fatores que justificam a atual situação um pouco instável, né, do Iraque. A gente ficou para explicar nesse bloco o panarabismo. O que é? Eu dizia, nós tínhamos o primeiro fator, digamos, de instabilidade do momento, as reivindicações da população sunita que não haviam sido atingidas. Uma promessa que não foi cumprida. Promessa não atendida. A segundo, o fator, a influência da revolta síria, da Primavera Árabe na Síria e sobre o Iraque, tendo em conta que estamos com populações sunitas na Síria, maioria, no Iraque, minoria. Mas lado a lado, lado a lado. O terceiro ponto é uma ambição de uma convergência panarabista que vem de muitos tempos. O primeiro rei do Iraque, Faisal I, chegou a cogitar de uma união da prática entre o Iraque de hoje e a Jordânia de hoje. Não funcionou porque a monarquia no Iraque foi liquidada de uma maneira sangrenta, por sinal. Nasser tentou seguir o mesmo caminho de uma maneira secular. Começou com a união do Egito da Síria, que não funcionou. E claro que a ideia de Nasser é que aquilo se expandiria. Bom, no momento, o que está acontecendo entre os rebeldes que estão se opondo ao governo de Bagdá está o Estado Islâmico do Iraque, do Levante, que agora se diz apenas o Estado Islâmico, que declarou um califado. É, no fundo, a mesma ideia, com uma roupagem inteiramente religiosa. Agora, o califado tem um poder temporal e religioso. Não? Que, historicamente, se a gente voltar no tempo, em outras... Exato. De maneira que um poder absoluto. Uma das declarações que fizeram é um pouco extraordinária, que democracia é um lixo do Ocidente. Em outras palavras, jogar fora. Então, do lado de lá também existe o preconceito conosco, claro assim que como existe. A gente tem... Existe. Ao extremo. Ao extremo. Ao extremo, não é? Portanto, esta é a situação. O que vai acontecer? É claro que entre os que estão se opondo ao governo de Bagdá, que é predominante xiita, há 3 grupos, eu creio que eu já mencionei, aos ex-militares do tempo de Saddam, aos chefes tribais e a este Estado Islâmico. E há também antigos dirigentes do Partido Baath. Há também esse grupo. Agora, acontece que o Estado Islâmico está com um poder muito grande, porque quando eles tomaram Mossul, no norte do Iraque, eles pegaram uma grande quantidade de equipamento bélico. As notícias que se leem aí na imprensa sugerem cerca de 1.500 jipões daquele Humvees. 1.500, 50 tanques T-34, e foi por aí, gente. E cerca de $500 milhão. Ora, com esta situação, o Estado Islâmico está dominando a rebelião. Outros membros dessa oposição ao governo do Malik, governo essencialmente xiita, dizem que a revolução foi sequestrada. De certa forma, foi. Acontece que nós temos aí uma situação muito comum na história. Os movimentos, dentro de uma revolução, os radicais dominam. Sim. Não necessariamente sendo a maioria, não. Apenas pela sua dinâmica. Sim. Não? Essa é uma realidade. Não sabemos ainda o fim desta história. Não é? A reação para ser contada ainda, né? A reação, claro que há uma reação. Lembre-se que há que lembrar que a população xiita é a maioria do Iraque. E os xiitas são grandes lutadores. Sim, historicamente falando. Grandes lutadores. E já 3 grandes milícias xiitas já estão se organizando em apoio ao exército
Mas isso é uma situação dramática, porque então teríamos um conflito inteiramente religioso e sangrento. Bernardo, e existem essas reações da própria população, né, local no Iraque, mas também existem as intervenções internacionais. Claro. Até que ponto isso está sendo bem discutido, está sendo bem posto? Eu agradeço a referência, porque, de fato, há uma reação interna a essa a vazão, digamos, desse incursão sunita em cidades vitais e de uma maneira violenta, por sinal. Eliminação sumária de xiitas nessas áreas, é uma coisa terrível, realmente terrível. Mas há uma reação externa, que eu diria que é o eixo Damasco, Bagdá, Teherã. Bom, é um eixo de países que têm relações boas. Não? Curiosamente, estão neste momento com uma convergência de interesses com os americanos, porque todos estão preocupados com o Estado Islâmico e o califado, o famoso califado. Não? Bom, o que vai acontecer não posso dizer. Vamos, das próximas semanas, meses, talvez nós saibamos. Nós sabemos. Mas um pouco já se pode afirmar é que o Iraque não será mais o mesmo. O senhor vai me perguntar, mas irá partir? Não necessariamente. Mas isso, essa partida ou não depende de que o senhor atribui? Bom, no momento, os curdos no norte já têm uma autonomia e já disseram que vão fazer um referendo para ver se passam a independência. Isso é um ponto de interrogação. Independência total. Eles já têm um governo autônomo, um primeiro-ministro, um parlamento deles, tem leis próprias, mas é quase que independente. Precisa se legitimar realmente como uma nova ação. Uma possibilidade do futuro seria que os sunitas façam algo semelhante e os xiitas no sul. As províncias 9 do sul são xiitas, predominantemente, esmagadoramente xiitas. Aí nós teríamos um país com 3 regiões autônomas, semi-independentes. Um país com 3 nações. É uma possibilidade. Isto acontecerá ou não, a meu ver, aí estamos especulando, em parte na medida em que os xiitas escolham um líder mais maleável. Que consiga fazer a conversa entre todos, unir, né? Este é um ponto. Líder. Outro ponto é o seguinte, é que é uma curiosidade. As áreas sunitas não têm petróleo. Pois é, a questão econômica aí entra, né? É claro. Quer dizer, o petróleo está concentrado, eu diria, mais de 90% no extremo sul, que é estritamente xiita. O resto, a diferença disso está em áreas curdas, inclusive Kirkuk, que os curdos acabaram de tomar agora. Então, será que os sunitas vão querer ficar tão independentes? Assim, até independente economicamente, será que não vão sair muito prejudicados nisso? Vão ficar prejudicados. Bernardo, a gente vai fazer mais uma pausa. No próximo bloco a gente conversa sobre a questão do Brasil com os embaixadores lá no Iraque, tá bom? Bem. Você de casa, continue conosco.